O fato, a notícia, a reportagem, a entrevista. Agora na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos. Boa tarde, são 12h01. Estamos de volta com o nosso comentário do dia. Hoje, nesta quarta-feira, dia 30 de novembro do ano 2016. Já estaremos em dezembro, último mês do ano de 2016, né? Mas falando em final de ano, repercutiu não muito bem, quer dizer, eu diria até, né, mal, repercutiu muito mal a votação de dois projetos importantíssimos que aconteceu na pauta da reunião de ontem da Câmara Municipal. Dois projetos que já, na terça-feira passada, o vereador Cássio Firmo já havia protestado contra a sua não inclusão na pauta do dia. E a vereadora Marli realmente mostrou dois requerimentos que pediam aí mais explicações sobre esses dois projetos, que redunda em relação a pagamento de dívidas de duas importantíssimas entidades que nós temos aqui no nosso município, que é a APAI e a FUNCEP. Dívidas que a administração municipal, as administrações municipais sempre devem, né? E a atual também estava devendo e está devendo para essas duas entidades. E acontece que 4 vereadores não compareceram, né? 4 votaram a favor e 6 votaram contra o pagamento dessas duas dívidas. Não vamos aqui nem levar para o lado, não é um caso de política, não, né? Achamos que é um caso de necessidade que essas duas entidades têm de receber essas dívidas. A APAI, que faz esse brilhante trabalho, todo mundo conhece, não é possível que os senhores vereadores não conhecem, já votaram tantas coisas a favor da APAI, nesses tantos anos que a gente segue cobrindo reuniões da Câmara, já aprovaram tantas ações em favor da APAI, já aprovaram tantas ações em favor da FUNCEP, a nossa entidade de ensino superior, pioneira, né? No entanto, ontem, não sei se foi orientação ou não, mas pelo que nós podemos entender, pelo número de telefonemas que nós recebemos aqui na emissora hoje, aqui na redação, parece que foram 4 submissos que não compareceram e 6 submissos que votaram contra o pagamento dessas dívidas. Pelo que nós entendemos pelas centenas de telefonemas que nós tivemos aqui hoje, nos endereçando, nos comunicando, nos falando sobre essa questão. Isso o nosso repórter estava dando também cobertura ontem e já havia nos trazido os acontecimentos da reunião de ontem. Gente, pela experiência que a gente tem, pelos anos vividos, né, tanto de idade quanto na imprensa, mais de 50 anos, nós temos visto diversas ações aqui e acolá para todo lado, e a nossa experiência de vida, achamos que a pior coisa nesse mundo é a submissão. Eu estou dizendo aqui, não é questão de levar pelo lado político, não. Muito pelo contrário, é uma questão social. Isso aí não é questão política, é questão social, né? Não, os vereadores não terem votado essa questão do pagamento das dívidas com essas duas entidades que nós temos na cidade, importantíssimas no contexto social e administrativo do nosso município. A faculdade, a nossa FUNCEP, né, que é a monitora da Unicef, e a nossa querida APAI. É brincadeira a gente pensar que isso aconteceu no final de mandato. E nos falaram que alegaram que final de mandato não se paga dívidas. Já não tem nada a ver, a administração continua. Ela não para, né? Tem, sim, evidentemente, a lei de responsabilidade fiscal. Mas ela tem muitas saídas dessa lei de responsabilidade fiscal para não ficar com dívida com entidades importantíssimas. Não pode ficar com dívida com ninguém, com fornecedor nem com ninguém. E principalmente com essas duas entidades que fazem parte do dia a dia, né, da nossa história, do nosso município, que é a FUNCEP e também a APAI. Pegou mal, pegou feio no final de mandato a Câmara Municipal fazer isso aí com essas duas grandes entidades que nós temos aqui. Não pegou bem, né? E realmente a gente fica por entender essa submissão, que 4 vereadores não compareceram, 6 votaram contra e somente 4 tiveram a consciência, 4 vereadores que votaram a favor do pagamento dessa dívida, tiveram consciência, né, do que representa essas duas entidades aqui para nós em Patrocínio. Final de mandato,
as duas entidades vão agora, não sabemos quando que é, mas vamos esperar. Quem sabe esses projetos ainda podem voltar até o final do ano, para que essas duas entidades nossas importantíssimas, que nós temos em partido, possam receber seus surgidos pela necessidade que eles estão passando. Essa crise violenta que está atacando, que atacou o Brasil, a todas as entidades, todos estamos aí vivendo em crise, mas essas duas entidades que trazem um grande benefício para a sociedade patrocinense, para o município, a FUNCEP e também a APAI, chega no final do ano, ansiosos para receberem seus dívidas, para quitarem dívidas de outros compromissos que elas têm também. A Câmara Municipal, com 6 vereadores, 10, né, 6 votaram contra e 4 compareceram. É de estranhar, né, e admirar a submissão dos vereadores, com todo o nosso respeito à Câmara Municipal, com todo o nosso respeito aos senhores vereadores, mas agora parece que extrapolaram, passaram aí da medida com relação à submissão, sem pensar na importância, da necessidade que essas duas entidades têm de receber esses dívidas para continuar esse seu compromisso. E esqueceram que a administração é continuada, ela continua, né? E agora, até quando é que essas entidades vão receber essa dívida aí? Quem sabe esse projeto, né, possa voltar para esses 10 vereadores repararem esse mal que fizeram essas duas grandes entidades que nós temos aqui em Patrocínio, tá ok? Volto a dizer, todo o nosso respeito sempre tivemos pela Câmara Municipal e pelos seus vereadores, mas dessa vez eles não se comportaram dignamente com relação à questão aí dessas duas entidades importantíssimas que nós temos na cidade. Gente, um abraço, fico por aqui, vou votar no assunto amanhã. Todos um abraço, meu tempo está esgotado, do comentário do dia, fiquem conosco, eu agradeço, venho cumprimentar a todos os nossos convidados e até amanhã, se Deus quiser, às 12 horas, com o nosso comentário do dia. Até lá. José Maria Campos apresentou o Comentário do Dia, mais um líder de audiência.